E o corpo de Cristo, ele funciona de uma maneira harmoniosa, de uma maneira eficaz e de uma maneira que possa trazer entendimento, trazer compromisso, responsabilidade, porque, em primeiro lugar, nós servimos a Deus e não a homens. E uma coisa aprendi dentro desses poucos anos que eu tenho de ministério, e também servindo a outras pessoas, servindo o meu pastor, na qual ele era o presidente, servindo totalmente a liderança, e sempre o fiz com muita satisfação, e tanto é que não pretendo me aposentar, porque a palavra é como está dita em Romanos: a palavra está na minha boca, está na tua boca, a palavra está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, todas as vezes que eu vou usar a palavra, seja o tempo que for, seja o período que eu esteja vivendo, ou pelas circunstâncias favoráveis, ou pelas circunstâncias desfavoráveis, ou sendo avaliado, ou sendo colocado sempre numa evidência, que você sabe que o pastor sempre fica como uma vitrine, não é isso? Eu vou estar sempre com a unção na minha vida, porque eu tenho a confiança que ela não se aparta de mim e não se aparta de você. E nós temos que entender que se Satanás não tem descanso, não tem férias, eu também não posso ter férias nem descanso, porque a palavra diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Então, você fica sabendo que uma coisa só entristece o Espírito Santo. E muitas vezes uma coisa só entristece a vida de um pastorado. É quando você percebe que muitas pessoas, dentro da caminhada cristã, por pequenos motivos, ou por grandes motivos, ou acidentalmente, ou propositamente, ou muitas vezes escolhas, porque nós somos resultados das nossas escolhas. Nós pensamos pela palavra, mas muitas vezes nós temos um ministério que é o ministério da opinião. E nós fazemos desse ministério de opinião, tirando o Espírito Santo de lado, para nós tomarmos decisões e falarmos o que queremos e ter o objetivo que queremos. Mas quando eu li essa semana o Espírito Santo falando comigo: chore os sacerdotes, chore os ministros do altar, e perguntando para o Espírito Santo qual seria a mensagem para esta noite. Por quê? Era a vez do pastor Daniel estar pregando na escala. Mas em razão do pastor Daniel não ter, dentro do ministério da música, um baterista, o pastor foi para a batera. E o pastor Eli diz: pai, eu preciso estar na bateria. Então, o senhor prega no meu lugar e nós substituímos. Nós temos em harmonia. E outra coisa importante, se você está vendo aqui, o pastor sozinho, a minha esposa está no Meridota, o pastor Tiago Samico, ele está fazendo aniversário hoje, e também, dado a chuva que houve ontem, praticamente todos os lugares em Bauru foram atingidos. Você deve ter trabalhado bastante, né, filho? O André, do DAI, também. E, na realidade, a Sueli foi o carro, olha como a manobra. Levou o carro, entregou para o pastor Tiago para pegar o pastor Tiago Samico. A Sueli ficou com o carro do Tiago, que tem as cadeirinhas para buscar e levar a Natália para todo mundo estar na igreja. Tudo dá certo. E se tivesse necessidade de pegar um busão, tinha que pegar o busão. Eu comecei vindo para a igreja a pé. E a gente não tinha, atravessava os bairros a pé, para pregar, para evangelizar. Mas não é isso que eu quero falar. Mas eu quero falar algo que o Espírito Santo tem falado na nossa vida. Eu quero que você leia comigo um texto que está em Apocalipse, capítulo 3. Eu quero que você esteja atento ao que eu vou falar,
porque o Espírito Santo quer falar conosco. O Espírito Santo quer fazer a nossa agenda. O Espírito Santo quer facilitar um pouco para nós. Porque Provérbios 16:1 diz: os homens fazem os seus planos, mas a resposta correta vem da boca de Deus. E aqui em Apocalipse diz assim, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao 13. Mas eu vou fazer a menção em especial no versículo 11. Diz assim, acompanha mesmo assentado, nós estamos na graça, no temor do Senhor, isso vai ser muito importante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e a que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não o são, mas mantém, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da perseverança, da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Depois eu vou focalizar nesse texto agora do versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Talvez o que está escrito é tão fácil de entendimento que talvez dispensaria comentários. Porém, a revelação de Deus, ela se renova a cada dia. E quando nós aplicamos o nosso coração para falar, fala a Deus, Ele fala conosco. E por ênfase, nós temos que entender que a exclusividade de ouvir Deus é de todos nós. A exclusividade de ter ouvido para ouvir o Espírito Santo é de todos nós. Ele habita em nós. Ele veio morar. Ele veio residir. Ele veio facilitar. Ele veio guiar. Ele veio porque Ele é o nosso ajudador. E Ele nos dá a condição de alcançar aquilo que o entendimento natural não dá. Vamos fazer uma introdução aqui. Essa é uma pregação que entendemos que trata de uma promessa. Eis que venho sem demora. Nós vemos aqui um posicionamento também que é desafiador. Guarda bens o que tens. E fala de perseverança, de vitória, fala que vai nos livrar da hora da provação, fala que vai agir, dizendo, se você se mantiver fiel, você vai ser coluna do santuário do Deus Todo-Poderoso. E fala até que quando chegarmos nessa posição,
das recompensas que vamos receber, o seu nome, o meu nome será mudado. Glória a Deus. Agora, eu não estou querendo hoje tratar de nenhuma aventura de Harry Potter, né? Fala. Harry Potter. Porque muitas vezes, quando fala em ver, ou ler Apocalipse, nós ficamos assim, parece que vai cair raio dos céus, o cavalo branco vai aparecer. Tudo essa simbologia ela tem uma razão de ser. Mas, para a igreja de hoje, a revelação está muito simples. Primeiro, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, exilado, e Deus deu a ele uma visão de 7 cartas que deveriam ser escritas para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é onde está a Turquia. É ali que começou esse tratamento com as igrejas. Porém, ele se referiu com a cada uma das igrejas, aonde elas se localizavam, uma mensagem específica, descritiva, normativas, revelando princípios, revelando qualidades, apontando os erros, apontando situações de instabilidade e dando a visão para que tenhamos clara do que tem o Deus como objetivo para esses dias. E quando nós falamos de Filadélfia, a tradução no grego une 2 palavras que dá o seu significado. A igreja do amor fraternal. A igreja do amor fraternal. E quando a palavra em outras versões até cita assim, está tendo um momento de fraqueza, falta alguma coisa, mas é perseverante, é qualificada, ama o Senhor, está fazendo boas obras. Mas o que faltava? Quando ele coloca isto, a igreja não é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Porque Deus está falando através do Espírito Santo, usando a homens. E o governo de uma igreja, ele não é democrático. Ele não é um sistema político. Não é uma corrente em que as coisas acontecem porque fala ao povo. As coisas acontecem quando o governo é teocrático. Vem dos céus para a vida do anjo da igreja, porque a carta foi ligada, foi mandada não para o membro da igreja, foi mandada para o anjo da igreja. E o anjo da igreja tem que se virar. Ele tem que amar. Ele tem que admoestar. Ele tem que orientar. E ele tem que fomentar a ovelha ser reprodutiva, a ovelha ser sensível no mesmo sentido em que o pastor, os seus líderes têm que estar. Mas todos nós temos que estar em sintonia. Aquela igreja do amor fraternal, ela também tinha os dons espirituais. Possivelmente eles não estavam exercendo na essência todos. Possivelmente eles não estavam utilizando todos os ministérios que a igreja possuía. Só que a Bíblia diz, haverá uma provação, haverá um aperto geral, haverá uma maneira em que as pessoas vão ser tocadas por provações. Porque Jesus disse isso, em João capítulo 16, versículo 33. Tenha paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. O próprio Cristo passou por esse crivo. O líder também passa. Até falei isso para minha esposa hoje. E 3 semanas de provações de intensidade que nós tivemos. Mas uma coisa nós fizemos. Eu não preciso aqui discorrer isso.
mas permanecemos dentro do mesmo ânimo, da mesma condição, no mesmo propósito, porque a visão é maior do que o meu ofício de ser pastor. É ter a visão de dizer que quero servir a Deus e quero estar dizendo: cuidado, igreja, estamos passando por momentos dentro desse cosmo, aonde chamamos mundo, aonde temos os países, as mudanças das mais terríveis. Hoje, a tecnologia abraçou tudo. Está abraçando a mente dos nossos filhos. Está abraçando a mente dos papais e das mães. Está abraçando a nossa vida e posicionando de uma maneira digital. Muitas vezes comandado por memória digital. Porque sabe tudo. Muitas vezes não estamos mais nem perguntando para o Espírito Santo o que ele quer fazer. A digitalidade, a memória digital está fazendo tudo. Eu estou certo ou estou errado? Só que nós temos que entender que esse mundanismo, ele estava naqueles dias em Filadélfia, aonde o amor fraternal foi confrontado, aonde os dons foram confrontados. Eu só quero lembrar, a Bíblia diz que em Efésios capítulo 4, levou cativo o cativeiro. Estamos livres. E distribuiu dons aos homens. Nos 5 ministérios vocês sabem. Quem fez o rema já aprendeu. Vamos lá, pastor. Não é pastor? É só o pastor? Não. Evangelista, profetas, apóstolos e mestre. Nós até aprendemos como que faz com o dedinho para chegar. Mas eu preciso dizer o seguinte: como que faz com as nossas perninhas e com a nossa boquinha, com o nosso corpinho, para fazer atingir o povo? São dons espirituais. E a igreja de Filadélfia tinha necessidade do anjo ser comunicado novamente. Eu estarei com você na provação, eu vou te livrar. Oh, glória a Deus! Mas quando vem a palavra, fala assim: eis que venho sem demora. Fica nisso, eu vou entrar depois. Eu venho depressa. Depois eu vou explicar o que isso significa. O tempo de Deus é Kairos. O tempo do homem é Cromos. Para você e para mim passaram 2000 anos. Mas esta palavra, essa igreja foi fundada nos anos, provavelmente, no ano 50 após Cristo. O apóstolo João profetizou, sonhou, escreveu. Esta igreja foi sustentada pelo nome, na crescente, nos primeiros 100 anos. No 3º século, Constantino abraçou a igreja e a visão de Filadélfia. Mas eles não tinham o amor fraternal. Eles queriam conquistar o mundo através da espada no nome de Cristo. Não funciona. Há 3 categorias nessa terra, de povos, que nós precisamos aprender, entender, guardar. Judeus, nação escolhida, na qual Deus escolheu para ser depositário da herança, da fé, através de Abraão. Os gentílicos, aqueles que estão dentro do mundo, que não tem Cristo e tem uma firmeza de em outras religiões, que totalmente contrária do que nós ensinamos. Sem Cristo. Por isso que Paulo fala, sem Deus nesse mundo, sem Cristo, estavam no pecado. Encerrou todos no pecado. Mas quando Jesus veio, pregou o Evangelho, nasceu, pregou o Evangelho e morreu na cruz, incluindo eu e você, na vitória. Porque somos mais do que vencedores, aleluia. Ele não está dizendo que você vai ser o teste de prova. Ele não está dizendo que provavelmente, ele disse, eu conquistei. Eu paguei os pecados, eu livrei da morte, e eu também quero que vocês saibam que vocês terão melhores dias na terra. Através do Evangelho, pregando o Evangelho. Oh, aleluia.
Por isso que abro aqui uma pausa. O agir de Deus começou na igreja primitiva, depois do Pentecoste. Nós sempre falamos aqui de Atos 2,42. Permaneceram unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, da comunhão. Por isso que nós estamos novamente agora, dando um avanço nos GCs. Porque nós já tivemos aqui, verbo no lar, grupos de vida, discipulado, células. Mas a única maneira do povo ter comunhão é que participe nos lares e participe na igreja. E passa a ter um amor incondicional por aquele que o chamou. Não fosse vós que escolhestes a mim, diz o Senhor Jesus, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E quando nós começamos a entender que a igreja, hoje, ela está sofisticada. Como que vamos ganhar a Cristo? O modelo, primeiro, é que nós tenhamos a palavra na nossa boca, o evangelismo, falar para casais, para as pessoas, trazer pessoas para Cristo e pregar o evangelho. Nós queremos tudo sofisticar hoje. Tirar o nosso trabalho manual e colocar a informática em tudo. É claro que nós usamos a informática, mas nós estamos sendo bombardeados, irmãos, como estava acontecendo lá. Você não viu que ele usou um termo pesado? Não é esse que eu vou ficar. Os que estão fazendo obras de Satanás. Por isso a palavra, Paulo diz, o Cristo se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. E como que eles faziam ali? Cultura. Cauterizar as pessoas com novas ideias, novos propósitos. Cauterizar as pessoas a crer no gnosticismo. A negação de Deus. No politeísmo, muitos deuses. E muitos crentes da época estavam entrando. E muitos judeus também estavam sendo enganados. Porque muitas vezes eles estavam na glória antiga. Eu sou descendente de Abraão. Eu já estou totalmente escolhido. As outras nações, as outras pessoas, nada significa. Por isso que a carta do autor aos Hebreus começou a falar. Olhe, que o vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado, para que nós cheguemos com ousadia ao trono, no nosso tempo oportuno, e o nosso tempo oportuno é hoje. E aí a carta de João foi dimensionada para uma igreja que tinha amor fraternal. Oh, glória a Deus! Ele não falou nada negativo contra a igreja, mas também disse assim, é necessário um pouco mais, vai vir provações, vai incomodar vocês, e muitos vão negar a fé. Porque a Bíblia diz, os historiadores, muitos daqueles tempos morreram por Cristo, mas muitos também negaram a fé. Sabe por quê? Esse materialismo dialético, isso nos consome. Ganhar dinheiro para pagar as contas, fazer o sustento de todas as áreas, da sua vida pessoal, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, da igreja. Oh, aleluia! Mas Deus também usa. Paulo, se ele fosse depender só da igreja, ele não conseguiria atingir o seu ministério. Ele exercia a sua função de fazer tendas, que não era industrializado o negócio, era manual, mas tinha muita gente que trabalhava ali. E o sustento vinha. Oh, aleluia! Mas nós temos que entender que essa igreja, ela estava fundamentada, mas o que predominava na época, não tinha computador, não tinha pessoas informando o que estava acontecendo, mas o mundo tenazmente funcionando, ele contagiava pensamentos nas escolas. Ele sentava perto do cristão que saía da igreja, o camarada estava indo para casa. Você está frequentando a igreja daquele pastor lá? Você está lá na igreja? Eu tenho uma outra opção para você.
A influência pessoal está te exigindo muita santidade. Aí eu olho e digo assim, se a palavra diz, sem santificação, nós não veremos o Senhor, você acha que nós podemos estar vivendo numa contaminação do mundo, sem alertar, sem apertar? Porque quando o pastor prega, não se engane, aperta primeiro em mim. Quantas coisas na minha vida, até agora, eu não fiz. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Só que eu abri mão, para não, como fala em Romanos capítulo 14, para que nenhum dos neófitos, recém na fé, seja envergonhado pelo testemunho. Irmãos, Deus não está pedindo sacrifício para nós, mas eu preciso conscientizar que dentro dessas verdades, ela pulsa no nosso coração. Aqui. Como está dizendo. Faltava valores espirituais? Possivelmente também. Se nós analisarmos a nossa comunidade, nós temos os dons espirituais. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra rema, que é uma palavra revelada, que nós ensinamos a ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi inspirada. Mas também, nenhum de vocês, nenhum de nós somos o Espírito Santo que temos onipresença, onisciência e onipotência. A Bíblia fala que o corpo de Cristo, Deus revelando ali, toma cuidado, fortalece a igreja com a palavra da fé, fortalece as famílias com a palavra, porque nós vamos viver os melhores. Está prometido aqui, irmãos, pode ter provação, mas Deus vai nos livrar de todas. A promessa é para a igreja. Aquele que é cristocêntrico vai viver livramento de Deus. É anjo que vai aparecer, é anjo que vai fazer, é o Espírito Santo. Mas há uma palavra que ele fala: a porta que eu abro, ninguém fecha. Está mostrando a autoridade de Jesus sendo usada. E ele disse, Jesus, pisarás em serpentes e escorpiões. Eis que vos dei poder para isso. Essa transferência foi feita. E isso está acontecendo. Mas ela precisa ter um fervor maior dentro do nosso coração. Você pode dizer, pastor, eu já fiz muita coisa. Irmãos, eu tenho falado para Deus assim, Senhor, eu quero ser usado pela sua graça. Mas se eu estiver atrapalhando, eu não quero atrapalhar Deus. Como você e nem eu. Mas nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo agir. Você sabe que Ele ama você. Ele quer usar os seus dons. Ele quer usar o seu talento. Ele quer que você saiba que você está dentro de uma igreja do amor fraternal. E que o seu irmão ama você, a sua irmã ama você. E você deve considerar o seu irmão superior a você. E sempre ceder. Porque a virtude do ceder, ela vem do Espírito Santo. E quando você começa a viver uma vida com Deus, já não... aleluia. Gálatas 2:20. Já não sou eu logo quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse morrer na carne precisa existir. Para nós vivermos uma vida ajustada. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Esse eu sempre pesa, né? Isso é uma vida egocêntrica. A gente tem que tomar muito cuidado de servir a Deus, ou até no ministério. A vida egocêntrica. A glória, ser usado por Deus, é um privilégio. Ter gratidão é um privilégio. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Então tem que crucificar a vontade. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Mas eu volto novamente. E a igreja atual? Os dons espirituais dentro da nossa comunidade. Nós somos muitos, mas somos um. Mas esses muitos, o pastor Daniel fez uma colocação com muita espontaneidade, sem nenhuma maldade. Eu também tenho um time de futebol, não sou fanático, nunca fui. Eu sou do tempo do Pelé, eu sou santista, da congregação dos santos. Joguei futebol todo o tempo da minha vida com meus filhos, era para ter a carreira profissional. Eu tinha a opção de ser do exército, ser profissional, caminhando, que muitos dos que estavam comigo foram, e eu podia ir para o seminário. Sabe o que aconteceu? Quando eu tinha jovenzinho, Deus disse: este eu separo para pregar o meu evangelho. Uma família de 6 filhos. E eu optei para ir para o seminário com 16 anos. Fui lá para o Paraná, Cianorte, fazer o seminário. E de lá nunca mais parei. Aí você diz por quê? Porque essa palavra impregnou no meu coração. E os estágios que passei, e agora esse último estágio desses 15 anos da palavra rema, da palavra da fé, esta palavra, ela é importante porque ela é aquela que revela o que Deus quer fazer. E você e eu estamos dentro de uma jornada, mas naquela igreja de Filadélfia, do amor fraternal, ela estava sendo bombardeada, sendo cauterizada com princípios, estava tendo a falácia dentro dos contatos. Preste bem atenção o que diz em Romanos: as más conversações beneficiam bons costumes. Não, as más conversações corrompem os bons costumes. E quando foi ensinado lá, a igreja se fortaleceu. Mas Deus, através do apóstolo, disse: eis que venho sem demora, guarda bens o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Então, eu vou terminar esse pensamento do contexto da igreja atual. Nós estamos nas mesmas condições. Você percebeu as escolas, o que ensinam? Algumas escolas estão dentro de um padrão moderado. Outras, dentro do sistema mundial. Dentro daquilo que está sendo propagado dentro da visão mundial. Do quê? Esses dias eu mostrei para a Sueli. Sueli, olha isso aqui. Na Europa, os jovens, percebi pessoas fortes, bonitas, mulheres, pessoas que estavam, pelo que eu percebi, 2, 3 ruas cheias, vestidos de cachorro e de animais, porque eles adotaram ser animais, é a maneira que eles se comunicam. Naquele tempo lá também tinha a pregação que o homem que foi ordenado morrer uma só vez e aguardar o juízo, já começaram a pregar que não existia ressurreição. Então Paulo disse: se não há ressurreição na palavra da fé, que Cristo morreu, ressuscitou e incluiu você, a mim, a igreja, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não, Cristo ressuscitou. E ele diz, apareceu para 500 irmãos, mas ele foi falando em números menores até chegar nos 500. Os que eram testemunhas. E a Bíblia fala em Atos: eu não ouvi. Eu falo, Pedro falando, e os outros apóstolos da mesma maneira. Eu falo do que eu ouvi. Os outros falavam, eu falo do que eu aprendi com o Senhor. Eu falo daquilo que eu vi. Eu falo daquilo que você me contou que aconteceu. Eu sei que o Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Tanto é que em Antioquia, quando chegaram lá os parecidos com Jesus, os que falavam igual a Jesus, o que mantinha assim uma revelação do sentimento, do propósito, como Jesus, olharam e disseram: esses são os cristãos.
esses seguem a Cristo, o Nazareno que morreu. Sabe por quê? Porque quando você se envolve com as boas novas, a palavra de Deus, você começa a ser contagiado por uma palavra que transforma por dentro e revela por fora. Não queremos, nem a Bíblia fala que você vai ser um robô, vai perder a sua identidade. Não, o livre-arbítrio está aí dentro, é a opção de quem quer aceitar a Cristo como Salvador, é uma decisão pessoal. Nasce de novo para viver uma vida com propósito, mas não alienado daquilo que nós temos para fazer. É claro que nossos filhos precisam estudar, mas veja aonde estão estudando e o que está ensinando. É claro que nós precisamos trabalhar, até temos orientado para as pessoas sobre trabalho. E aonde nós estivermos, você precisa ter uma imunidade. Qual é? O sangue de Jesus que cobre a sua vida na palavra, vai te dar uma identidade. Mas nós não podemos ser fariseus, cobrar das pessoas o que não vivemos. Porque também essa igreja que recebeu essa revelação, tem tradução que diz assim, há algumas deficiências, há algumas dificuldades, há algumas fraquezas. Isso está mostrando, não é perfeita. Porque a igreja tem pessoas, e quem nasceu de novo está preparado. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne, os sentimentos, principalmente a carne, para nada vai aproveitar. Então nós temos que renovar a nossa mente com a palavra. Pensar, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Nós temos que ter uma motivação diferente para a igreja avançar. E agora nós temos que ter uma identidade em que os nossos filhos vejam o que nós temos de propósito para servir a Deus. Volto a dizer, nós não queremos que ninguém seja robô, ninguém perca a sua identidade, mas tenha a identidade de Cristo por dentro pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, e deixar Jesus fazer a boa obra. Quem faz a lapidação na nossa vida, eu estou em construção ainda. Nasci para Cristo desde criança, mas eu estou ainda em construção. E quando eu olho para a igreja, que já a vi em outros estágios, você pode dizer assim, o pastor muitas vezes está contente com tudo que acontece dentro da vida mensal. Eu estou chorando nos pés do Senhor Jesus para dizer, Deus, que nenhum se perca. O Senhor Jesus orou dessa maneira, Pai, que nenhum dos que o Senhor me deu, que nenhum se perca, porque a nossa atenção é que todos recebam as boas notícias, sejam transformados pelo poder de Deus, sejam ativados no corpo para dar a sua contribuição e ter principalmente esse conhecimento, o amor fraternal. Eu deixei um tipo de predominância para falar. Talvez você pensou, se o pastor esqueceu, falou dos judeus, falou dos gentios. A igreja é aquela que representa o amor. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada acontece. Mesmo que eu tenha todos os dons, se não tiver amor, nada acontece. É essa palavra, é Coríntios capítulo 13, mas está dizendo assim, é um amor fraternal. Nós temos que se amar e tirar muitas vezes essa predominância de achar, essa volúpia de pensar coisas que não está dentro do script do Espírito Santo. Você concorda? Diga amém. Sabe por quê? O Espírito Santo fala, mas ele não pode orar por você. Muitos estão, mas é antibíblico. Eu quis causar isto mesmo. Porque muitos só querem que o Espírito Santo ore por ele. O Espírito Santo, estou fraco. A Bíblia diz que ele assiste na nossa fraqueza. E quando você tem batismo no Espírito Santo, e você tem dons espirituais,
Você pode falar em línguas, porque isso ninguém vai te entender. O adversário não vai entender. E você vai falar diretamente com Deus e as coisas vão funcionar. E você vai perceber que uma quentura vai vir de dentro para fora, porque você é maior por dentro do que por fora. E aonde você pode usar a sua boca para orar, e quando você se cansar, fale no Espírito, porque vai traduzir aquilo que você está falando. E se quando você coloca em prontidão para a oração, esta reunião de terça-feira, eu dei o comando para o Zezinho, escale departamentos para estarem na oração. Estou feliz, os departamentos, os líderes correspondem. Agora nós temos uma coisa que talvez, não sei se você deixou de citar, e das 10, então não é no sábado de manhã, das 10 à meia-noite, nós vamos marcar uma vigília por mês. Vamos orar aqui, para não fazer barulho lá com o povo, vamos lá embaixo. Então pode engrossar com 1, 2, 3, 10, 15, 20, a igreja toda, porque a Bíblia diz, quando alguém clama, faz movimento espiritual, movimenta os céus, movimenta a terra, movimenta o inferno, porque é um poder da nossa vida, e é um poder que você precisa receber do Espírito Santo, ativar. E se você já recebeu e está paralisado, a Bíblia diz, nós temos que orar por você, para você reativar os dons que há em você. Nós não podemos viver sem eles, porque é como a parábola do talento, é dons. E se eu enterrar o meu talento, ele vai cobrar de mim. E também, ele vai dizer, por que tu colocaste outra pessoa para falar, pastor? Dirigir o comando da igreja? Se é o Senhor, se é os pastores que estão fazendo isso. Nós estamos vendo em todo lugar, sem nenhuma crítica, esse mundo psicodélico e gospel avançar. Nós podemos ter uma parte disso com muita prudência. Já tivemos. Nós tínhamos reuniões nas conferências da fé, eram conferências, nós fizemos os retiros espirituais nos dias de carnaval, 40 anos seguidos, eu servindo o meu líder e também depois fazemos. Mas ser promotor de eventos é uma coisa séria, irmãos. Nós tínhamos lá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eu fazia aqui, pessoal, vamos fazer cantina. Nós colocamos lá no panelão 6.000 pessoas. Nós tínhamos que fazer cantina para ajudar a pagar as despesas todas. Eu fui o pastor que introduziu aqui em Bauru. Você vai trazer uma oferta de R$1. R$5 para entrar. 10, aí falaram assim, pastor Eli está cobrando para pregar o evangelho. Eu não me atentei. Sabe por quê? Eu faço quando Deus dirige, eu faço como o Neemias. Eu estou engajado numa grande obra e eu não posso descer. Porque Sabalate e Tobias têm sempre uma opinião diferente. Então nós temos que entender que nós estamos dentro de uma igreja e você foi atraído por Jesus através do seu amor. Eis que venho sem demora. Deixa eu entrando aqui. Eis que venho sem demora. Verificando esse venho na palavra, eu anotei aqui essa palavra grega, erchomai, que enfatiza uma ação contínua e eminente de Cristo. Uma ação contínua e eminente. Não é apenas um evento do futuro distante. Porque quando eles ouviram lá, vocês se lembram que eu falei do Kairos, que é Deus que tem o tempo, e o tempo de Deus não é o nosso. Um dia para Deus é 1000 anos, mas não vai passar nesse crivo. Sabe por quê? Porque ele diz, eu venho depressa. Para Deus, esse depressa desses 2000 anos, é minutos. 1 minuto. Vou aqui conjecturar. Não posso afirmar. É muito rápido. Por isso que o bom samaritano
recebeu assistência naquela parábola. E foram 2 dracmas, que corresponde a 2 dias. E que são 1000 anos, são 2000 anos. E essa palavra foi dita no ano 90, depois de Cristo. Nós estamos aqui chegando nos momentos. Só que é contínuo. Aqueles irmãos tomaram isso como agora, imediato. E nós aqui podemos tomar isso como imediato. Porque tudo está dizendo, eis que venho sem demora. A outra palavra fala assim, tachu no grego. Eu não falo grego, irmãos, eu fui pesquisar. Também não significa necessariamente imediatamente, mas sim de uma forma repentina. Jesus vem como um ladrão. Ele não vai falar. Aí tem pessoas que falam assim, mas meu Deus, como ladrão? É porque o ladrão não avisa. Mas se você ficou assim, preocupado com esse, vem como um ladrão, a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele está mostrando aqui uma linguagem para que não vai avisar ninguém. É repentinamente, é de uma hora para outra, vai acontecer. E a igreja do amor fraternal, que somos nós, a igreja que tem a palavra, que somos nós, e muitas outras que estão dentro do caminho, nós estamos seguindo o caminho. Muitas vezes, não é a maneira de adorar que nos divide, não é a maneira, muitas vezes, de alguma posição doutrinária que pode nos dividir. A Bíblia diz que o povo de Cristo tem que ser um só. Agora, o que nós precisamos não divergir é que Ele nasceu, veio em carne, Ele morreu na cruz, Ele pagou os nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades, Ele ressuscitou ao 3º dia, foi lá no inferno e tomou as chaves das portas do inferno. Mas você percebeu que Ele não prendeu Satanás. Ele foi vitorioso na cruz do Calvário. Ele foi exposto à vergonha, à ignomia. E Ele ali foi vencedor, incluindo eu e você. Meu irmão, tem hora que a gente olha para o nosso próprio passado e a gente quer ser escravo do passado. É isso que muitas vezes o espírito religioso quer fazer. Do seu passado, Jesus não se lembra mais. Se você pediu perdão, Ele justificou o seu passado, Ele te garante o presente de ter uma vida com Deus, e o seu futuro, não se preocupe, porque preocupação é pecado. Ele que criou o futuro. Só que para nós que estamos agora no século 21, está muito mais próximo do que dos irmãos que estavam ali. E esses irmãos creram. Agora nós não podemos ser enganados, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma coisa que ele quer colocar no coração das pessoas: opiniões erradas, situações de instabilidade, sem vigilância, sem autenticidade na palavra, não lê a palavra, não tem o seu devocional, não tem a sua oração. Precisamos entrar num diapasão diferente. Só que o Espírito Santo está dizendo: eu quero usar você. E se você está aqui nessa noite pela primeira vez, eu quero que você não se constrange, porque foi o amor de Cristo que nos atraiu a todos. Amém? E uma das coisas importantes que ensinamos na igreja: nós não somos devedores às pessoas. Não. O próprio Cristo, Ele escolheu você e a mim, e tudo que fazemos, nós fazemos por graça e amor. Eu fiz isso para você, você tem que ser incondicionalmente fiel a mim. Não, fiel a Cristo, fiel ao Espírito Santo, e entender como funciona a autoridade espiritual, a cobertura espiritual, para que você saiba que Deus amou você, Ele não está abrindo mão de você. E nós temos que ensinar isso, irmãos, para as pessoas muitas vezes não entrar por uma porta e sair pela outra. Eis que venho sem demora, Ele vai vir repentinamente. É como um viajante que sabe o horário do trem, o horário do ônibus. Ele não vai perder. Se ele perder, eu lembro quando a gente ia para São Paulo, para
ia pegar o ônibus, se perdeu o ônibus, que ia também, e também o trem, que era a ferroviária aqui, porque nós somos o centro do estado de São Paulo. Rodovia, nós temos aqui, tinha também ferrovias e assim por diante. Hoje é avião. Você se perdeu, hoje o negócio está bem complexo. Se você chegar lá, você não embarca mais. Aconteceu comigo, irmãos. Eu estava na África. Estava na África, nós estávamos com umas 150 pessoas na África. Vocês se recordam disso? O que aconteceu? Eu fui dar atenção para comprar um presente para o meu netinho. Pus a Dirce, a canelinha de fogo, para Dirce, vai para lá para não perder o avião. Só que o meu relógio parou. Quando eu vi, estou tranquilo, o relógio parou, eu não percebi. Fiquei um pouquinho mais olhando, porque nós chegamos cedo lá. Conclusão, perdi o avião. Fiquei. Isso aí é como salvação. Isso me chamou a atenção quando eu estava ministrando para mim mesmo lá na minha casa hoje. Rapaz, você já perdeu uma vez o avião. Passagem e tudo mais. Eu dei o livramento. Tinha pessoas que queriam pôr você para fora do aeroporto, e eu não falava inglês, só liro e tal. Comunicação. Só que passou uma senhora negra. Eu falei, essa mulher deve ser angolana, ela deve falar português. Você fala português? Ela falou, fala, o que está acontecendo? Ele está querendo me pôr para fora. Não vai. Não vai porque é o seguinte, está tendo sequestro rápido com pessoas ali fora, e ali é perigoso. Eu falei, mas como que eu vou fazer agora? Eu preciso ir lá do outro lado para pegar o avião. Ela falou assim, vem comigo. E o camarada ficou perturbado. Ele ficou atrás de mim falando para a moça, não leva o rapaz. Ele colocava a mão em mim, eu estava... E a moça falou assim, o senhor vai atrás de mim, você vai passar por trás das agências, da tudo mais, onde da bagagem, eu vou levar o senhor lá. Ela me levou lá. E eu estava falando da minha passagem para me repor. Ele falou, não pode, ele perdeu. Eu olhei e falei assim, mas o que eu fiz para o senhor de errado? Falar que passou muito brasileiro aqui e que não foram tão elegantes. Mas eu não lhe fiz nada. O senhor já me proibiu de pegar as minhas bagagens. Ou entrar, porque o avião está lá, parado. Agora o senhor não quer que eles emitam? E eu falei para a moça, ela respondeu, eu falei assim, não, ele está dizendo que ele é cristão, ama o senhor, não tem problema nenhum, e ele quer a passagem. E a moça que estava do outro lado falou assim, fique tranquilo que eu já vou te dar a passagem para amanhã cedo. Eu falei, eu queria dormir, eu te levo lá no hotel aqui dentro, que o senhor não conhece, te levo e falo lá, tudo mais. Resolvido. E eu fiquei pensando sobre isso, eis que veio sem demora. Você perde o horário. Aqui Deus criou o livramento, mas quando acontecer repentinamente o arrebatamento, não tem quebra-galho. Eu sou pastor já há 50 anos, não tem, vai ficar. Por isso que diz, santificai-vos hoje, venho sem demora, repentinamente, guarda o que tens. É como se Cristo viesse hoje, guarda o que tens. O que você recebeu de Cristo? Irmãos, me perdoa, eu estou falando para mim mesmo, eu recebi uma vida nova. Deus me deu uma família. Deus me deu pessoas dentro da minha família que nós geramos para pregar o Evangelho. Abri mão de tantas coisas para servir e continuo servindo. Minha filha me liga dizendo, o senhor vem agora, pai? Eu digo, eu não posso. Eu estou dentro de uma grande obra, preciso resolver tantas coisas agora. Eu vou só em julho. Aí você fica pensando assim, pastor tem que abrir mão? Irmãos, nós estamos com uma atenção na igreja. Fique com atenção no comando pastoral. E entra dentro da vida de oração. Quando o Zezinho está lá, ele está representando. Outra coisa importante. Eu tenho falado com a minha secretária. Marlene está aí? Ok. Todas as pessoas que ligam aqui, precisando de socorro, elas recebem socorro. Todas. Outra coisa importante que eu quero falar. Eu largo tudo
Daniel larga tudo, os nossos líderes largam tudo para servir. Todos estão envolvidos na obra, desde da parte financeira da igreja até que serve as pequenas crianças. Hoje, maravilhosamente, eu peguei a gravação. Ele está de férias. Departamento infantil. Ele estava ligando, nós vamos começar a cantar, põe música, põe playback, põe não sei o quê. As crianças têm que estar assistidas. A pessoa está de férias, mas está lá, com atenção aos nossos filhos. Que coisa maravilhosa. Você pode dar glória a Deus? É isso que nós queremos, que você se interesse por nós e nós se interessamos por vocês. Porque o amor fraternal é como purê de batata, está todo mundo junto. Não dá para separar, meu irmão. Então nós temos que entender que nós estamos aliados. Venha 10 homens e 10 mulheres correndo aqui. Aqui, 5, vai. As mulheres faz assim, os homens para cá. Aqui, só para não... Aqui. Gruda. Vem você, gruda aqui. Não passa ninguém. Não passa ninguém. Nós estamos unidos. Se o inimigo vier contra nós por um caminho, ele foge por 7 caminhos. Porque aonde nessa igreja do amor fraternal, uma predominância é o amor fraterno. É se interessar um pelo outro, sem custo, sem cobrança. Mas sabendo o seguinte, se um membro do corpo padece, todos padecem com ele. Oh, aleluia. Meu irmão, ninguém pode nos separar. Fecha o grupo, fecha uma redonda aqui. Não estava no script, fecha. Não estava. Aquela mulher, eu lembrei agora, rapaz. A mulher, fecha, faz uma roda. Você fecha. Aquela mulher que recebeu a palavra de Jesus, se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. Ela entrou no meio daquela multidão, não deixava passar. Mas quando Cristo estava no meio, ela tocou. E você, meu irmão, é este que vai fazer a diferença. Se eu tocar nas vestes, o poder de Deus vai se manifestar. É com você que Deus conta, Claudinho. É fazer a vitória no louvor. Sabe por quê? Vai chegar tempo que nós vamos querer correr pregar o evangelho. Não vamos conseguir. Vai fazer o tempo que as pessoas vão vir para nós. E você vai dizer, eu já estou com 80, não posso. Mas você está jovem. Eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Já vencestes o maligno. Aleluia. Há um poder de Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Vocês todos receberam dons. Uma nova família. Uma nova vida, uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Nós recebemos isso. E quando você está em Cristo, meu irmão, você vai viver essa vitória. Cada um vai para um lugar. Esse vai lá para aquele corredor, esse vai para cá no meio, você vai aqui no meio, e as mulheres vão para outro corredor. Cada um tem um propósito. E volta. E sabe o que eu estou fazendo ainda com a minha idade? Eu estou correndo, estou correndo ainda, meu irmão. Estou correndo porque Deus tem algo para fazer. E Ele tem pressa. E a pressa vai ser muito bom. Você entendeu? E nós estamos vivendo um momento, eis que veio sem demora. Guarda bens o que tem. Guarda a sua alegria. Meu irmão, dentro dessa igreja do amor fraternal, me permita guardar a vida espiritual, perseverar na fé, estar preparado, não se deixar enganar pelo mundo. Eu estou dizendo, não deixe o mundo entrar na sua vida, não deixe o mundo entrar na sua casa, não deixe o mundo entrar na sua empresa, não deixe o mundo entrar nos seus pensamentos, porque pensamentos voam, e se você deixar fazer ninho na sua cabeça, eu sei que você pode ser melhor que eu. E é isso que nós falamos. Nós queremos pessoas iguais ou melhores. Nós não temos problema que as pessoas cresçam.
Nós queremos que cresça. Nós não queremos que as pessoas só dependam de pastores. É um monopólio isso. Monopólio não está na Bíblia. Sabe por que a igreja de Atos cresceu? Porque todo mundo começou a entender, os apóstolos ficaram e eles se foram. Pregar o evangelho. E as coisas começaram a avançar. A ordem que temos é guardar. Ah, mas guardar como? Devemos proteger o que Deus nos deu. A fé aumenta, a salvação, os dons espirituais, a verdade da palavra, é ser como um jardineiro. Tirar as pragas do jardim e deixar embelezar. A gente cantava assim, né, Zé? Somos um jardim diante do Senhor. Ah, é tão lindo a gente cantar. Mas não é lindo o que nós fazíamos o culto do amigo? Cada um trazendo um amigo, uma pessoa. Cada um, a nossa escola Rema, nós formamos mais de 1.500 pessoas. E nós precisamos, irmãos, ter as matrículas para esse ano. E está tendo. E Deus está fazendo. Mas precisa nós sairmos do plano natural e dizer, eu vou estar investindo nisso, porque é a visão. E nós temos que entender que a ordem de guardar o que temos é não permitir as pressões do mundo, as provações e as tentações que sejam afastadas de nós. Quem quer ficar contando? Olha, eu fui hoje interrompido por Satanás. O Satanás me confrontou. Irmãos, eu não vou ficar contando isso. Como diz Jesus? Como que é o teu nome, Gadareno? Meu nome é Legião porque somos muitos. E ele disse antes, logo no começo, por que viestes me atormentar antes do tempo? Sabia o tempo. Que aquele tempo não era de Jesus. Era o tempo deles, demônios. Mas Jesus disse, agora é meu tempo. Eu vim à terra para, a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, é poder de Deus. Então, guarda o que tens. Guarda. Agora diz aqui que eu vou terminar com isso. Guarde a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Ah, irmãos, quem foi comigo muitas vezes em algum velório? Eu sempre uso para o velório de crente muitas vezes. Eu gosto de falar de pessoas que morreram em Cristo e que têm a coroa. Tem a coroa. Sabe por quê? Eles creram que a vinda de Jesus é inevitável. Passaram pela morte. Eles viram que a vinda de Jesus é improrrogável. Esse tempo, esse calendário não vai ser adiado. Deu para entender? Jesus no céu tem a data. Pelo Pai. Vai ser o comando. Ele, na qualidade de filho, não sabe, mas tem uma data que ele vai voltar. Quando o Pai falar, volta, vai tocar a trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vai adiar a data, não vai dar tempo para mim, não vai dar tempo para ninguém. Ele vai voltar e nós precisamos estar envolvidos dentro dessa visão, porque o retorno dele é imprescindível. A volta de Jesus será gloriosa e o seu retorno será triunfante, porque ele vai levar a igreja com ele. Então, há uma advertência, que ninguém roube a tua coroa, a coroa da vida. Bem-aventurado é o varão que passa por provações. Tiago 1, passa por provações, supera as provações e vai receber a coroa da vida. Agora eu pergunto para vocês, vamos ficar em pé e vamos se animar.